Cara, tá tão ruim essa quarentena aí, né, meu? Cara, fiquei meio pra baixo hoje em casa, velho. Às vezes a gente tem, né, a nossa rotina às vezes, sabe? A gente, às vezes tá na correria ali, às vezes a gente reclama. Você quer ficar quieto, não? Às vezes a gente reclama da correria, reclama das coisas, mas é, faz falta, né, mano? Faz falta, né, aquilo que a gente gosta de fazer, né? Acredito que você também aí, né, Júlio, tá passando por isso também, né? De querer trabalhar, que gosta do que faz, né? Ama o que faz e infelizmente não pode, né? Por conta de tudo isso que vem acontecendo, né? E hoje me bateu uma badzinha, é, de voltar às minhas aulas, voltar para a minha rotina, ter os meus horários ali apertados como sempre, né? Ter as minhas coisas tudo programado, porque é uma coisa que reflete no todo, né, mano? Reflete no todo, não é só a questão de sair para trabalhar, né? Querendo ou não, quando você está trabalhando, quando você está na sua rotina normal, tudo influencia, né? A rotina de treino, que é uma coisa que eu também amo fazer, a alimentação, né? Você acaba que tem os horários certos para comer devido ao trabalho, enfim, tem hora certa para almoçar, hora certa para jantar, né? E até isso interfere, né, mano? Até isso interfere. Então, se a gente for parar para pensar, não é só simplesmente, vou ficar sem trabalhar, né? E esperar tudo isso passar para voltar para minha rotina, não, né? Até em casa mesmo, se você não se atenta, cara, você acaba aqui perdendo o foco, né? E uma coisa que eu sempre falo para vocês é mantenha o foco, né, mano? Mantenha o foco no objetivo, mantenha o foco nos propósitos de cada um aí, né? Cada um com o seu. E esperar tudo isso passar, mano. Vamos segurar da melhor maneira, né? Que a gente puder segurar para quando passar a gente não ter muito prejuízo, né? Mas como todos nós somos seres humanos, né? A gente sente, né? Cada um sente no seu grau, vamos dizer assim, né? Então, cara, é esperar passar mesmo, né? Você vai me morder mesmo? Mas se Deus quiser, Júlio, tudo isso vai passar mesmo, né? Tudo isso vai passar. E hoje, como eu falei, né? Bateu uma badzinha aí, cara, porque me veio, né? Me veio a minha, vamos dizer assim, a minha adolescência na cabeça, né? Por que adolescência? Porque onde eu morava, lá em Maceió, é a capital de Alagoas, né? Eu não venho do sertão, não venho do campo, eu venho de uma capital também, só que é uma capital nordestina. E lá em 2005, quando eu comecei a treinar, eu lembro que eram poucas opções de academia na região, né? Eram poucas opções, eu tinha que fazer uma boa caminhada, não morde, pô. Eu tinha que fazer uma boa caminhada, vou ficar perto da câmera comigo, ó. Eu tinha que fazer uma boa caminhada para poder chegar na academia, né? E como eu falei, tinha poucas opções. E o pior não era nem as poucas opções. O pior era que na época eu não trabalhava, eu tinha 15 anos, e os meus pais, eles não tinham, assim, condições, vamos dizer, de pagar, né, uma academia mensalmente ali para mim. E quando eu comecei, eu tinha 15 anos, inclusive, né, queria ver com vocês aí, quem lembra, né, de quando começou a treinar, né? Qual foi o dia, né, que data vocês começaram a treinar? Eu falo que eu lembro exatamente o dia que eu comecei a treinar, né? Foi no dia 16 de outubro de 2005, cara. Era no período da tarde, por volta de umas 3, 4 horas da tarde, acredito eu que foi isso mais ou menos, que eu comecei a treinar. Por quê, né? Porque quando os meus colegas eles iam para academia, os colegas mais velhos, né, colega da rua mesmo, como é que fala? Eu só ficava olhando, né? Na época eu só jogava bola, eu não fazia outra modalidade, né, esportiva, a não ser jogar bola. E quando eu olhei os caras tudo indo pra academia, eu fiquei meio que tipo, falei, caraca, mano, quero ir pra academia também. Quero chegar lá, quero treinar. E com o tempo eu fui vendo os meus colegas tudo usando aquelas roupas mais coladinhas, sabe?
os braços do cara tudo ficando inchado, tudo crescendo. E eu, magrelo, né, como sempre fui magro, paracuda. E eu magrelo, como sempre fui magro, né? Falei, não, cara, eu quero fazer, né, academia. Só que na época, assim como hoje também, o que as pessoas falam, né, que crianças não podem treinar porque atrapalha no crescimento. E eu fui uma pessoa, né, de estatura, vamos dizer assim, média para baixa, né, não média para alta, né, média para baixa. E naquela época, com os meus 15 anos, eu ficava com medo de ir para academia, por quê? Com medo de não crescer, porque eu tinha muito a desenvolver ainda, só que eu tinha medo. Mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, também eu não tinha informação, né? Até porque a internet também não era como hoje, né? Vamos se jogar aí, né? Em 2005 a internet estava começando, né, a surgir, né, as informações e tudo, e eu não tinha essa informação, né? De tipo, pô, será que realmente é isso mesmo, né? Será que atrapalha o meu crescimento? E quando eu tinha esses meus 14 anos, eu falei, não, eu só vou treinar quando tiver 15 anos. Quando tiver meus 15 anos, eu treino. Aí o que foi que eu fiz? No dia 15 de outubro, que é o dia do meu nascimento, né? Não vou falar aniversário, mas o dia que eu nasci, em que eu completo o ano. Quando eu fiz meus 15 anos, no dia 16, no dia seguinte, eu entrei na academia. Aí eu lembro que naquela época, né, como eu falei, eu não trabalhava, não tinha como arrumar dinheiro e os meus pais não podiam pagar uma academia para mim, né, mensalmente ali. E o que era que eu fazia? Naquela época, como eu falei, eu só jogava bola e além de jogar bola, eu gostava muito de jogar videogame. Só que eu também não tinha videogame, né, eu não tinha videogame. O que era que eu fazia? Todo final de semana, o meu pai ele me dava um trocado, né? Esse trocado às vezes chegava em 10 reais, todo final de semana. Às vezes chegava em 10 reais. Quando era isso, era 5 reais, né? Era um trocadinho ali para poder gastar com o que eu quisesse, né? E quando ele me dava um valor um pouquinho maior do que 10 reais, o que era que eu fazia? Eu separava o dinheiro para poder pagar a academia. Só que eu não pagava a academia mensalmente, porque naquela época a mensalidade lá era R$35. R$35 a mensalidade. Só que nem isso eu tinha como pagar. E o que era que eu fazia? Eu pagava a academia semanalmente, né? E como é que eles cobravam a academia semanalmente? Eles cobravam R$ 7,50. R$ 7,50 era o valor que a academia me cobrava para eu poder treinar ali uma vez por dia, né? Em um horário específico, que era mais ou menos nesse período da tarde, onde a academia é mais vazia, né? E o que foi que eu fiz, né, naquela época? Meu pai me dava esses 10, os trocados que ele podia me dar na época, aí eu guardava. Quando era um valor um pouquinho maior, eu já separava o da academia e o resto eu gastava. Quando ele me dava um valor inferior aos 7,50, e o que era que eu fazia para poder arrumar aqueles 2,50 a mais, vamos dizer assim? Aí o que era que eu fazia para poder arrumar o restante do dinheiro para poder fazer a matrícula, né? A semanal ali? Eu jogava videogame, mas eu não tinha videogame. Então eu me reunia com os meus colegas para jogar videogame numa locadora que tinha na esquina, né? O Léo Games. Hoje não existe mais, não tem mais essa locadora, até porque os tempos são outros, né? Hoje a facilidade, né? Os recursos para você ter um videogame é muito maior, né? Do que 15 anos atrás, vamos dizer assim. Então, gente, aí, né, o que é que eu fazia, né? Eu me juntava nessa locadora com os meus colegas e a gente jogava videogame. Só que eu jogava apostando. Com 15 anos já apostava. Aí a gente jogava futebol e qual era a ideia, né? A gente fazia um jogo de uma partida só. Quem perdesse pagava a hora do jogo, né? Pagava o tempo ali e além de pagar a hora, dava R$1 pro parceiro, né, pro colega que ganhou. E tinha semana que eu jogava e ganhava, só ganhava e juntava um dinheirinho. Tinha semana que eu não ganhava tanto assim, né? Como qualquer jogo, né? Nem todo dia você ganha, você perde bastante também. Então, o que é que eu fazia? Quando meu pai me dava um dinheiro a mais, eu já juntava o que eu podia para poder deixar reservado a academia. Se ele me desse R$20 no final de semana, eu já pagava 2 semanas para poder ficar livre, entendeu? Aí nessa semana que ele me pagava pouco, eu pegava aquele dinheiro
e ia para a locadora jogar futebol no videogame com os colegas para tentar ganhar deles e quando ganhasse recuperar, ganhasse um dinheirinho a mais para poder completar a academia. Que loucura, tá vendo? Com 15 anos já tinha essa logística em mente já. Aí beleza, né? Aí eu fui treinar nessa academia. Se eu for comparar hoje com as academias que nós temos, gente, né? Hoje tem academias de rede aí que é 100% luxo, sabe? Que são boas academias por um custo baixíssimo, né? E naquela época não tinha nada desses recursos não, era academia tipo ferro e ferrugem mesmo, sabe? Era na força mesmo ali, na vontade para poder treinar. E assim, as pessoas que treinavam lá já eram pessoas com, como se diz assim, com um físico bem avançado, né, para as condições que tinha no local. E eu lembro que o meu primeiro personal não, né, treinador de academia, professor de academia, eu não esqueço o nome dele, Jurandir. Cara, eu nem sei onde é que o Jurandir se encontra, não sei se o Jurandir está vivo, não sei se ele está trabalhando ainda na área, não sei. Mas pensa num tiozinho, vamos falar assim, mal de falar, né? Ele já tinha seus 40 anos mais ou menos na época. E o cara era gigante, gigante. A coxa do cara, na época, eram umas 4 coxas minhas juntas, não dava uma dele. O braço, o cara só andava de regata, porque as camisetas às vezes não entravam. Então o cara era gigante. Aí eu lembro que quando eu entrei nessa academia, ele foi uma das primeiras pessoas que me abordou, né? Segundo, a primeira foi a recepcionista, que na época era a filha do dono da academia. E o Jurandir, assim que eu entrei, ele me chamou, né? Ele se apresentou como professor da academia, né? Achei muito da hora, porque, né? E hoje, como professor também, eu paro, né? Eu lembro dessas coisas e vejo que naquela época, 15 anos atrás, mesmo sendo no Nordeste, né? Numa região um pouquinho mais, vamos dizer assim, isolada do centro, tudo, mesmo sendo capital, já tinha essa questão, essa visão do professor, sabe? Eu achei bem interessante. Achei bem interessante como ele chegou, pô, meu nome é Jurandir, eu tô aqui para te ajudar, eu sou professor, eu já percebi que você, tipo, nunca treinou, né? Então, né, deixa que eu te ajudo aqui, eu vou montar um treino para você, ele se colocou à disposição, né? E eu achei bacana, né? E comecei. Aí beleza, aí foi treinando, eu fui gostando, né? E eu conciliava a musculação com o futebol, né? Com o futebol, gostava muito, jogava todos os dias, vamos dizer assim. E eu comecei a conciliar, né? Futebol e musculação. E eu fui percebendo que o meu rendimento no futebol, ele foi o quê? Melhorando, né? Ele foi melhorando. A minha resistência na hora dos jogos, a força com que eu chutava a bola melhorava bastante, né? Melhorou bastante depois que eu comecei a treinar, né? O condicionamento físico na questão cardiorrespiratória também melhorou muito e cada vez mais eu fui me apaixonando pela musculação. E como eu só gostava de futebol, eu comecei a pensar de outra maneira, pensar fora da caixinha. Eu falei, não, peraí, tenho mais uma possibilidade de no futuro trabalhar, porque na época meu sonho era ser jogador de futebol, assim como a maioria dos moleques de 15 anos na época tinha essa vontade, né? Eu jogava em um clube federado lá no Nordeste, que é o CRB, é um clube da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, e eu jogava nesse clube, a gente viajava para o Nordeste, para outros estados do Nordeste para participar de campeonato, e eu me via com possibilidade de poder progredir na carreira de jogador de futebol. Só que futebol aqui no Brasil, né, principalmente a base, é bem complicado. Sempre foi complicado e até hoje ainda é complicado a base, né? Quem é do futebol, quem entende futebol, quem está no meio do futebol sabe disso, né? Que às vezes para você se tornar um bom jogador, se tornar um jogador profissional, você não precisa ter somente o talento ali, você precisa ter outras coisas a mais, né? Você precisa ter conhecimento, né? Ter quem possa te indicar, te colocar com as pessoas certas, no lugar certo, no dia certo. Então, eu não tinha nada disso, eu só gostava de jogar bola, eu sabia jogar bola, me dava muito bem nos jogos, mas na questão da carreira mesmo, de seguir, as oportunidades elas não apareceram. E quando apareceram, acredito que eu não soube aproveitar. Então, eu pensei, falei, nossa, eu tenho mais uma possibilidade de fazer um esporte, que é a musculação. Maravilha! Comecei a treinar bem, achei um parceiro de treino, eu falei isso alguém esse dia sobre parceiro de treino, né?
esse é um dos parceiros, tá? Foi um dos parceiros que eu tive e foi um dos primeiros parceiros, que foi o João Paulo, né? João Paulo Abílio, meu colega lá, colega de rua lá de Maceió. A gente começou a treinar e eu lembro que uma vez a gente fez um treino tão intenso, mas tão intenso. Para você ter ideia, naquela época, o meu intenso, eu pegava 5 quilos de cada lado no supino, 5 quilinhos de cada lado, e já era pesado para mim. Quando eu treinei com ele, numa intensidade tão alta, chegamos a pegar 9 quilos de cada lado. Dá até vontade de rir ao falar isso, né? Tipo, 9 quilos não é nada hoje para o que a gente já treina. Mas naquela época era pesado, eu tinha 15 anos, era magrelão, entendeu? Meu braço era uma coisa só, era braço, antebraço, era a mesma grossura, não tinha divisão. As coxas, a mesma coisa. Coxa, joelho, canela, joelho e canela de novo, não tinha coxa, entendeu? Era muito magrinho. E esse foi o meu primeiro parceiro. Eu lembro que nesse dia, foi um dia de sábado, foi um sábado, pela manhã a gente foi treinar e nós estávamos, vamos dizer assim, inspirados para treinar naquele dia, né? Treinamos bem. Quando foi na segunda-feira, foi um treino de peito, né? Quando foi na segunda-feira, eu fiquei com o meu peito, né? O meu peitoral tão inflamado, mas tão inflamado, que o peitoral esquerdo, ele ficou uma bola, vamos dizer assim, inchado, né? A curvatura do peito aqui assim, né? Vamos supor que o esquerdo, a curvatura vinha aqui embaixo, ó. Inchou de uma maneira que eu não conseguia movimentar os meus braços. Aí eu lembro que nessa semana, da segunda-feira em diante, eu tava com meu peitoral inchado, aí ia pra rua para tentar jogar bola e não conseguia jogar bola, porque a cada corrida que eu dava, a musculatura, né, mesmo sendo pouca na época, mas já tinha aquele volume, inchaço, então dava aquela balançada, doía demais, então eu fiquei sem jogar bola e sem treinar por uns dias, porque eu peguei muito intenso, a lesão muscular foi muito grande, inflamou realmente, eu fiquei quase uma semana com o peito inchado. E nessa semana, assim, em casa, na época, quando eu era criança, eu sempre ajudava a minha mãe, né, a fazer comida, a cuidar da minha irmã, né, que na época a Bárbara ela tinha, vamos dizer assim, uns seus 4, 5 aninhos, né, mais ou menos. Então, eu cuidava dela quando meus pais iam trabalhar. Então, eu tinha minha rotina de casa para fazer. Era lavar a louça, guardar os pratos no armário. E para guardar os pratos no armário, eu tirava do escorredor e na hora que eu ia colocar, eu não tinha como levantar o braço assim, ó, para poder guardar. O que eu fazia? Com o braço baixo, eu colocava um banquinho, subia no banquinho, na altura do armário e colocava os pratos. Porque eu não tinha movimento e fiquei isso por uns dias, né? Até foi desinchando e melhorou, né? Melhorou, perfeito. Depois disso, nunca mais aconteceu isso com o meu peito. Mesmo hoje, eu treinando intenso, vamos dizer assim, que com 10 vezes mais o peso do que foi aquele treino lá, eu não sinto mais isso por adaptações do nosso corpo, né? O nosso corpo ele fica mais resistente ao treinamento, então você não sofre tanto com essas coisas. Mas aquele foi um primeiro treino com alta intensidade que eu fiz, né? Lógico, intensidade para aquela época, hoje não é nada, mas para aquela época foi uma boa intensidade. E eu vi o resultado, porque depois que passou o inchaço, o formato do meu peito ele começou a aparecer. Eu era oco, sabe aquelas pessoas magras que não tem o peitoral assim desenhado, que era tipo só as costelas aparecendo, só a caixa torácica ali aparecendo? Era o Diego na época, não tinha nada, era magrelão. Aí depois desse treino, o formato do peitoral ele já começou a aparecer, né? E eu fui ficando animado, eu falei, opa, peraí, esse negócio tá dando certo. Outra parte do meu corpo que também assim, começou a aparecer bem foi o ombro, né? Não crescer, mas o formato do ombro, a lateral assim, né? E isso foi me deixando animado, o abdômen cada vez mais aparecendo e eu fui criando gosto, do gosto virando uma paixão e da paixão virando amor mesmo, que é a musculação que eu tenho hoje, né? Aí beleza, e fiquei, ó, durante mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos, treinando nessa academia, né? A academia se chamava, não sei se ainda tem, tá? É a Academia Oficina da Forma, né? Eu lembro que era no primeiro andar, Oficina da Forma. Aí beleza, isso com 15 anos, né? Eu fiquei dos 15 até os 17 anos em Maceió treinando nessa academia. Por quê? Quando eu saí de Maceió, eu vim para São Paulo com 17 anos.
E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui em São Paulo foi chegar para o meu tio, na casa dele, lógico. A primeira coisa que eu fiz foi aterrissar, colocar os pés no solo paulista, ir para a casa dele. Mas sabe aquela primeira coisa que você fala, não, vou começar a minha vida aqui? A primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de procurar a faculdade que eu tanto queria fazer, ou procurar um emprego que eu estava procurando em Maceió e não encontrava, cheguei para o meu tio e falei, tio, onde é que tem uma academia aqui? Primeira coisa que eu fiz para ele, meu tio Luciano, eu falei, tio, onde é que tem uma academia aqui? Ele chegou e falou, ó, filho, tem uma academia aqui, tem outra academia ali, tem uma mais distante lá em cima, e assim foi. Ele foi me apresentando as academias que tinham na região, aqui na Zona Leste, né? Aqui no bairro do Itaim Paulista. Não moro mais lá, mas é aqui perto, né? Aí, beleza. A primeira academia que eu treinei aqui em São Paulo foi a Fitness Sport Life, né? Na época eu não sabia, mas depois de uns anos eu iria trabalhar lá, né? E fui instrutor lá na Sport Life quase uns 3 anos, né? Inclusive o Dinaldo, um abraço aí, gente finíssima, né? Me recebeu de portas abertas, uma academia sensacional, bem estruturada, bem organizada, academia limpa, os aparelhos tudo em dia, tudo com manutenção em dia, então essa academia sensacional aqui no bairro, né? E essa foi a primeira academia. Só que quando eu cheguei aqui em São Paulo, a academia, se eu fosse comparar lá em Maceió, a academia é muito diferente, porque lá era tudo ferrão mesmo, sabe? Não tinha muito maquinário moderno, com cabo de aço, com bloquinho, com pino para você ir regulando o peso, não. Lá era a máquina e o peso não era colocado com pino, era colocado as anilhas na máquina, entendeu? Então assim, se eu quisesse fazer um crossover para peitoral, não tinha lá os pininhos para você tipo regular a máquina, não tinha. Lá tinha a máquina de crossover e no meio, o que era para ser os pezinhos para você levantar e regular os pinos, ali era um ferro, né, na vertical, e dentro desse ferro você encaixava as anilhas para poder dar o peso, né? Você regulava para os dois lados. Então assim, lá era muito rústico, né? Vamos dizer assim, a ferro mesmo. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, nossa, meu, é muito diferente as coisas aqui. Os pezinhos coloridos, o piso de taco, sabe? Tipo, tudo madeirado, né? Tudo pintadinho, bonitinho. Aí eu fiquei assim, eu falei, mano, isso aqui não vai dar certo pra mim, não. Eu falei, não, vamos tentar. Fiquei uma semana treinando na Sport Life. Por quê? Na época eu não gostei. Eu saí do ferro e cheguei na academia toda, vamos dizer assim, moderninha, né? Eu falei, não gostei e saí. Aí procurei outra academia lá perto da minha casa. Essa academia, a segunda academia que eu participei, que eu comecei a treinar, foi a academia Power Fitness. Academia Power Fitness foi. A academia Power Fitness já era parecida com a que eu treinava em Maceió. Por quê? Eu chegava limpo e saía sujo. Mas não era sujo de suor, era sujo de ferrugem. De ferrugem mesmo, entendeu? Eu ia com as camisetas brancas, voltava com ela toda manchada de ferrugem, manchada de graxa, porque os aparelhos tinham muita graxa soltando, né? A manutenção era feita de qualquer jeito. Mas é uma academia que eu, Diego, não treino hoje em academia assim, né? Não trabalho em academias assim de ferreiro, que é conhecido academia de ferreiro. Mas é um ambiente onde eu me sinto bem, por quê? Porque eu lembro de onde eu vim, né? Eu lembro de como eu comecei nesse esporte e nessa profissão. Então, nessa Power Fitness eu fiquei quase 3 anos, fui 2 anos e meio mais ou menos aí, de 2 anos e meio a 3 anos treinando nessa academia, né? E toda vez eu chegava limpo e saía sujo. Minha mãe, reclamava porque às vezes eu chegava com a bermuda manchada e ela tinha que fazer os procedimentos lá com sabão, passar parece que era margarina para tirar a graxa e deixava de molho lá, sabe? Tipo, era uma bagunça. Aí aquela graxa sujava outras roupas dela, enfim, ela que reclamava. Mas aí, como eu não lavava a roupa, eu deixava por conta da minha mãe. E beleza, fiquei. Eu fiquei nessa academia até um dia que eu, vamos dizer assim, enchi o saco. Eu falei, tô de saco cheio aqui porque eu chego limpo e saio sujo. Mas se fosse sujo de suor, maravilha, mas não é só o suor.
é graxa e ferrugem, né? Eu estou perdendo as minhas roupas. E na época que eu trabalhava, eu não ganhava bem. Então eu falava, meu, o dinheiro que eu tenho aqui, eu vou ficar todo mês investindo em roupa de treino, né? Não vai dar, né? Foi o que eu fiz, eu abandonei essa academia. Saí dessa academia e falei, e agora, para onde eu vou? Só que aí eu já tinha ouvido falar em outra academia, né? É a Academia Corpus, né? Academia Corpus no Itaim Paulista também, que é do Roberto, né? Robertinho. Aí eu cheguei lá. Aí quando eu entrei, sabe aquela academia que ela é bem limpinha, primeiro andar, 2 ambientes, sabe? Bem limpinha, tudo pintadinho, tudo bonitinho, os aparelhos novinhos. Só que tem 2 ambientes. No primeiro andar é o lado moderninho. E no andar de baixo, no térreo, é o lado ferreiro. Então o cara foi ligeiro, né? O Roberto ele foi ligeiro, porque ele falou, meu, eu vou deixar meio que 2 ambientes diferentes aqui na minha academia. Quem gosta de treinar no ambiente mais moderno vai lá para cima. Quem vem para a academia somente para puxar ferro e esse for o objetivo, aqui embaixo também tem. O que foi que eu fiz? Academia Corpus. Era um pouco mais cara, mas aí eu coloquei tudo na ponta do papel, ali na caneta do papel, e falei, não, se eu ganho tanto, eu vou ter que desembolsar um pouquinho mais para poder treinar nela. E sem falar que era mais distante. E como eu nunca fui uma pessoa de gostar de caminhar, de fazer, né, de andar distâncias longas, eu ia de ônibus. Eu falei, não vou para academia andando porque, meu, já vou chegar lá cansado, depois não vou treinar direito. Então, eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Às vezes eu voltava andando, né? Quem me conhece sabe, eu gosto de puxar peso, eu gosto de fazer caminhada, corrida, não sou muito dessa praia. Se for para jogar uma bola, até aceito o convite. Mas fazer caminhada, corrida, só se eu estiver meio disposto mesmo, né? E as minhas atividades aeróbicas eu faço de outra maneira. Aí eu pensei, eu falei, meu, eu vou gastar mais tanto nessa academia, na mensalidade, porque era bem mais cara do que a que eu fazia na Power Fitness, né? Mas eu falei, não, mas eu vou arriscar. Aí fiz lá a matrícula. Nessa época eu trabalhava numa padaria, na padaria Mandala, e meu, trabalhava e ganhava pouco, né? Vamos jogar aí, vai, 15 anos atrás, 15 anos não, 12 anos atrás aí mais ou menos, o salário não era essas coisas, né? Ainda mais para um jovem que estava começando o primeiro emprego, o primeiro registro na carteira, né? Cheguei nessa academia aí, nessa padaria para trabalhar, sabe aqueles atendentes, né? Que quando você entra nessas padarias mais chiques, que eles têm uma comandinha digital, que eles ficam te entregando as comandas. Então, o meu primeiro trabalho foi esse, né? Era recepcionar os clientes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, volte sempre, né? Seja bem-vindo, apresentar os produtos que tinha na mesa, né? Os bolos, as tortas, os pães, e essa era a minha função. Além disso, no final do expediente, qual era a minha função? Lavar banheiro. Lavava o banheiro da padoca, mano. E era lei, acabava o expediente, arrumava tudo, conferia os produtos, que não tinha nada para vencer, né? Passou da validade, eu recolhia, anotava a data dos outros para ter o controle tudo certinho, né? E quando fechava o estabelecimento, né, a padaria, eu ia pro banheiro. Nessa época, eu treinava nessa Power ainda, tá? Porque como eu ganhava pouco, eu não tinha como investir na outra, então eu fiquei nesses 2 anos e meio assim, né? Atendendo, lavando o banheiro, salário para poder pagar minhas contas, pagar meu aluguel, ajudar minha mãe, meu pai e o restinho para academia, né? E era isso, minha vida era essa. Fiquei, até que eu fui melhorando de cargo dentro da padaria, né? Saí de fora do balcão, fui para dentro do balcão, né? Dentro do balcão eu comecei a servir o pão, eu comecei a cortar os frios. Aí do balcão eu já fui para a copa, né, fazer bebida, fazer suco, fazer coquetel. Depois eu já fui para a chapa. Aí da chapa o salário já começou a melhorar um pouco mais. Eu falei, opa, chapeiro ganha bem, né? Dependendo de qual lugar que ele trabalha. Eu falei, não, pá, a chapa me dê bem. Eu gosto de cozinhar, né? Então foi uma coisa que eu já tinha aprendido a cozinhar na minha infância, ajudando meus pais em casa, quando eles iam trabalhar e eu cuidava da minha irmã. Então, quando eu cheguei na chapa, eu não tomei tanto susto, né? Era só me adaptar ao ambiente ali, aos produtos que tinha, o tipo de lanche que eu tinha que fazer e taca-lhe pau. Fiquei mais de anos na chapa.
Hoje, se você está me pedindo para fazer qualquer lanche, eu faço. X-salada, X-bacon, X-egg, tudo que for X aí, manda para cá que eu faço. Beleza? Aí, o que foi que eu fiz? Quando o salário começou a melhorar, eu passei, foi na época que eu passei para essa Academia Corpus, né? E essa Academia Corpus, ela é perto dessa padaria. Então, o que é que eu fazia? Eu entrava às 14 horas na padaria e ficava até às 10 horas da noite. 10 não, ficava até às 11 lá, que fechava, a gente tinha que limpar. Então, eu ia treinar por volta do meio-dia. Chegava tarde do trabalho, dormia bem. De manhã eu ia para a academia. Treinava lá, treinava. Acabou o treino, tomava um banho, já ia direto para a padaria. Quando não tomava banho na academia, eu tomava banho na própria padaria, que tinha lá o nosso vestiário. Então eu tomava meu banho lá, me trocava, estava pronto para trabalhar e seguir meu dia, né? Porque ir e voltar já era mais complicado, né? Aí o que foi que eu fiz? Fiquei na chapa ali por quase um ano, treinando, treinando, melhorando o salário, até que eu fui promovido a gerente da padaria. Eu falei, pá, maravilha, sou gerente dessa padaria agora. O salário ele melhorou aí, vamos dizer aí que 50%, né, a mais do que eu já ganhava. Aí foi onde eu falei, não, esse é o momento, né? Aí onde eu falei, eu aproveitei a oportunidade. Só que, para quem não sabe, acho que qualquer estágio, né, qualquer área, mas educação física, o estagiário, ele sofre, ele sofre porque se o cara for fraco, o cara desiste, tá? Mas é fraco aqui, não falo fraco fisicamente não, tá? Eu falo fraco em todo, sabe? Tipo, na mente principalmente, né? Aí eu peguei, eu falei, não vou desistir não. Eu trabalhava numa academia onde eu ganhava R$650 por mês. Tipo, diminuiu 3, quase 4 vezes menos, né? Diminuiu o que eu ganhava nesse hospital. E eu falei, deixa eu só fechar aqui, gente. Pronto. E eu falei, tá muito baixo o meu salário, eu tinha conta para pagar, eu tinha comida para colocar dentro de casa, ajudar meus pais. Eu falei, e agora? Né, eu estava no começo do meu relacionamento com a minha esposa, né? E às vezes eu lembro que eu não tinha R$10 para pagar um açaí para ela, entendeu? E foi uma fase bem difícil, né, no meu estágio de educação física. Aí eu peguei e falei, não, mas eu não vou desistir não. E para pagar a faculdade, eu não tinha como pagar a faculdade, porque o que eu ganhava no estágio, ou eu comia, ou eu pagava as minhas contas, ou eu só pagava a faculdade e morria de fome. Morrer de fome não, né? Estou sendo muito extremo, porque tem a família para ajudar, mas eu falei uma coisa ou outra. O que foi que eu fiz? Eu falei, não vou deixar de estudar. Aí comecei, vamos dizer assim, enrolar a faculdade, né? E pagava um mês, aí ficava 2, 3, 4 meses sem pagar, e depois pagava de novo, até teve uma vez que eu fiquei um semestre inteiro sem pagar a faculdade. Quem me liga depois de um tempo? Um escritório de cobrança da faculdade, me ligando. Marcos, você tem dependência financeira com a Unip, vai ficar difícil de você renovar no próximo semestre por conta das pendências. Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, não pode acontecer, eu não vou deixar de estudar. Aí dava um jeito aqui, aí comecei a fazer bico à noite, né? Fazer bico aqui no centro de São Paulo mesmo. Fazer bico de garçom e barman. Como eu já tinha aprendido algumas coisas na academia, na padaria, perdão, eu falei, eu vou pegar o que eu aprendi e vou trabalhar à noite, vou fazer bico. E às vezes rolava uma graninha legal à noite, né? Muita caixinha, muita mesada que você recebe dos clientes, enfim. E isso foi o que me ajudou por um tempo, né, a pagar a faculdade. Enfim, finalizei a faculdade, mas a dívida ficou. Eu lembro que eu finalizei de pagar a minha faculdade, eu acho que mais de 2 anos depois de formado, pra você ter ideia, Mais de 2 anos após ser formado foi que eu consegui pagar a faculdade. Mas uma coisa que eu tinha falado para mim antes foi, eu não vou desistir do meu curso, eu vou fazer até o fim, e foi isso que eu fiz. Eu abri mão de emprego, abri mão de rolê, abri mão da minha vida social, vamos dizer assim, para estudar, e foi o que eu fiz. E hoje, graças a Deus, graças aos esforços daquelas pessoas que estavam comigo, da ajuda que eu recebi, tanto da minha esposa na época, né, namorada, noiva, como hoje eu recebo ainda. Então assim, hoje eu sou profissional da área porque na época teve muitas pessoas me ajudando para isso, né? E
E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em outras academias, eu trabalhava como professor de sala, mas eu não poderia ser registrado como professor, eu era registrado como estagiário, porque eu não tinha o meu CREF ainda. Mas pelo tempo que eu já treinava, eu sempre fui aquele moleque de rua, então eu já fui meio malandrinho assim, né? Mas malandro no bom sentido, né? O que foi que eu fiz? Eu falei, não, eu vou tipo, me impor na hora que eu for trabalhar. E eu recebi uma indicação na academia lá em Suzano, né? Na Academia Bem-Estar, isso mesmo. O cara me chamou para entrevista, aí ele falou, meu, eu te pago R$ 800 aqui, né, para trabalhar de segunda a sexta e sábado, dois sábados no mês. Eu cheguei e falei para ele, Renato, o nome do cara, o nome do dono. Eu falei, Renato, é o seguinte, ó, eu vou pensar na sua proposta porque amanhã eu tenho uma entrevista em uma academia lá em Santana, eu nem sei de onde veio Santana na cabeça. Eu falei para ele, ó, amanhã eu tenho entrevista e eu tô vendo qual a melhor opção para mim. Ele pegou e falou, beleza, ok, perfeito. No outro dia eu pensei e falei, não, aquele salário de R$ 800 é pouco, eu não vou querer ganhar R$ 800 para trabalhar o mês inteiro. Eu cheguei para ele e falei, ô Renato, é o seguinte, ó, eu fiz a entrevista lá, eu gostei da academia lá também, assim como gostei da sua, porém, ele me ofereceu um salário bem maior do que você me ofereceu, né? Aí eu joguei para ele, eu falei, ó, ele me ofereceu um salário de R$ 1.700 para poder trabalhar de segunda a sábado, né? Só que todos os sábados, eu joguei essa. Aí o cara estava desesperado por um professor e ele tinha gostado de mim porque já era indicação de um aluno dele, que já me conhecia há muito tempo. E o cara tinha dinheiro, só que como é todo proprietário assim, né, o cara que tem comércio, ele negociou o preço dele. Só que eu me coloquei numa posição que eu falei, meu, não vou aceitar qualquer coisa, mesmo sendo estagiário, eu não vou aceitar qualquer coisa. O que foi que eu fiz? Joguei essa, que o cara ia me pagar 1.000 e pouco a mais, né, enfim. Ele pegou e falou, meu, faz o seguinte, nem mais nem menos, eu te pago 2.000 por mês pra você trabalhar para mim e você ficar aqui em Suzano comigo. Eu peguei e falei, na hora, falei, fechou. Isso foi no meio da semana, na segunda-feira da outra semana eu comecei a trabalhar e fiquei lá por uns meses. Aí comecei a ganhar melhorzinho, né, pá. Aí aos poucos eu fui regularizando as minhas dívidas, fui, né, me encaixando até me formar, né. Depois que eu me formei, eu já estava, né, trabalhando nessa academia, que foi a primeira academia que eu treinei aqui em São Paulo, que foi a Fitness Sport Life. Aí comecei a treinar lá e a trabalhar lá e, meu, posso falar para você, né, foi uma das melhores coisas que eu tive, foi onde eu comecei a ganhar a estrutura como professor de sala, como personal trainer. Foi uma academia que me deu a oportunidade de ter um crescimento profissional. E depois de trabalhar quase 3 anos lá, uns 2 anos lá, eu falei, não, eu preciso agora dar um próximo passo. Vou trabalhar no centro, né, porque lá é o público que vai, tipo, é um público com, vamos dizer assim, com maior poder aquisitivo, né, região central de São Paulo, e eu quero trabalhar com esse público. Pedi as minhas contas, entrei na Smart Fit, fiquei lá por quase 2 anos. Depois que eu já estava com uma cartela de clientes já numa quantidade bacana, eu também pedi as contas da Smart e hoje estou eu aqui trabalhando como personal trainer, investindo no meu trabalho, atendendo os meus alunos particular, os meus alunos de consultoria online, os meus alunos de personal trainer. Já tem alunos que estão há mais de 3 anos comigo e eu só tenho a agradecer a todos eles, não somente os que estão hoje, mas todos aqueles que passaram por mim, desde a primeira aluna, que foi a dona Cleusi do Itaim Paulista, uma senhorinha de 68 anos, treinou comigo por indicação do filho dela. E desde a dona Cleusi até hoje, os últimos alunos que estão comigo, eu quero agradecer a todos eles por me dar essa confiança, né, de poder mostrar o meu trabalho, e eles me darem também a oportunidade de eu conseguir modificar algo na vida deles, né, seja em questão da saúde, seja na questão da estética, né. E é isso, hoje sou eu aqui, Diego Marques, personal trainer, trabalho por mim, trabalho no online também, estou investindo em novos projetos, inclusive em breve tem um lançamento da minha consultoria, onde vocês vão aprender tudo assim, ó, na palma da mão. Só me dá mais um tempo que já vai sair o lançamento disso aí, estamos trabalhando para isso, e vocês vão aprender
a partir do mês que vem vocês vão começar a aprender a treinar de verdade, tá bom? Então estamos trabalhando para formular o melhor projeto possível para vocês consigam aprender. Assim como eu tive a pessoas que me ensinaram e eu pude aproveitar essas pessoas e absorver conhecimento, não somente do teórico da faculdade, mas do prático, né, da vivência ali no treinamento. É isso que eu quero passar para vocês, né? É essa vivência, essa experiência de 15 anos treinando musculação, tá? Então, gente, é isso, beleza? Eu primeiramente eu quero agradecer a todos, né, que me deram essa oportunidade, e foi isso que me veio em mente hoje, né? Me veio isso devido até eu comecei a falar no comecinho aqui com o Júlio, falei para ele que me veio essa bad hoje, né? Pelo fato de estar em casa, sem trabalhar, sem estar em contato com as pessoas, né, no dia a dia. E eu falei, tá muito chata. E comecei a lembrar de tudo isso, sabe? Comecei a lembrar de toda essa história aí que eu passei, de tudo que eu passei, das dificuldades. Eu falei, não, isso que estamos passando agora, essa quarentena, é só uma fase. Coisas piores nós já passamos. Coisas piores vão acontecer e isso não é nada ainda, tá? Então, a gente tem que segurar um pouco a onda, tem que aceitar, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Tem que cuidar para que quando chegar o momento certo a gente sair de casa e voltar à nossa rotina, tá? Então, me veio essa ideia na cabeça, toda essa lembrança, e eu queria compartilhar com vocês, né? Assim como vocês também têm a história de vida de vocês, teve os momentos difíceis na vida, né? Quem nunca teve? Então, é bom a gente aproveitar esses momentos para a gente pensar em tudo que nós já passamos, né? Em tudo que nós já passamos. E assim, estamos bem, não podemos reclamar, mas a gente tem que se preparar para o que pode vir para o futuro, tá? E assim, tem coisas piores para vir. Então vamos aceitar o que tem hoje, fazer o nosso melhor para que quando chegar o futuro a gente está preparado e sempre vigilante no que possa acontecer. Tá bom, gente? Então essa foi a minha vontade de compartilhar com vocês um pouco da minha história como personal trainer, né? E quero agradecer a presença de vocês que estiveram aí. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. E amanhã tem mais live, tá? Vou ver qual é o tema, já tem um tema já montado para amanhã. E amanhã de manhã eu aviso para vocês qual será o nosso assunto. Beleza, gente? Então, obrigado pela presença aí. Tamo junto. Tenho 10 segundos para finalizar aqui, tá? Um beijo para vocês e até amanhã, hein? Boa noite. Tchau, tchau.